Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje é a gerente da Divisão de Vigilância em Saúde aqui em Andradas, Ana Beatriz Aceron. Bia, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Muito obrigada. Bia, na última sexta-feira foi confirmado o primeiro caso aqui em Andradas de varíola dos macacos. Qual que é a situação do município hoje? Até o início, desde o início do dia 15 de maio, que nós temos acompanhado o número de casos da monkeypox, a varíola dos macacos, registramos 6 casos suspeitos aqui em Andradas. Destes 6 suspeitos, 3 já foram descartados. Um deles através de exame mesmo, 2 deles com a evolução da doença. Nós não chegamos a coletar amostras, porque o percurso da doença começou a ser diferenciado, não foi necessário nem a coleta, mas fizemos o monitoramento por questão de segurança mesmo, de vigilância em saúde. Um caso confirmado e ainda aguardamos mais 2 resultados de amostras. Essas amostras estão em Belo Horizonte. Para o pessoal em casa entender como que funciona. Você tem um caso suspeito, ele procura o setor, é coletado o exame e mandado vai para Belo Horizonte. Como que é isso? Isso, a nossa referência para a amostra, o envio de amostra de casos suspeitos é a FUNED de Belo Horizonte. Então, Minas Gerais tem lá como reforço, como referência para esse plano mesmo de vigilância em saúde. Então, o município vigia a população em relação aos casos suspeitos, mas o Estado também monitora a situação de todas as cidades, É possível a coleta de amostras e o envio por laboratórios de rede particular, mas não é necessário. Nós, como município, como rede do SUS, fazemos toda a cobertura desses casos de amostra. Hoje, João, é coletado o exudato, então aquelas feridas abertas, é um suave, é um cotonete, como era feito com a Covid, que era feito com a secreção do nariz, hoje é feito com a secreção das feridas do corpo. São pontos diferentes da ferida do corpo, é coletada uma amostra com um cotonete. E uma outra opção são as crostas, é a fase mais final da doença, manifestação também de pele. Essas crostas ou o exudato são enviados com controle de temperatura, nas datas corretas, para a FUNED em Belo Horizonte. Bia, no caso, a gente sabe que tem todo um sigilo, tem toda a questão da pessoa. Qual que é a situação dela hoje? Ela está bem? O que você pode trazer de informação para quem está em casa? Então, todos os casos suspeitos tiveram uma boa evolução e esse caso confirmado também. Então, a pessoa ela está bem, a doença não tem se mostrado com agravamentos. São casos leves de sensação até muito parecida com o quadro gripal e o que chama muita atenção são as lesões de pele. O diferencial para a monkeypox são as lesões de pele, São lesões únicas ou múltiplas que normalmente começam no rosto, região muito próxima da boca, nas regiões de mucosa, próximas do nariz, extremidades, mãos e pés. Pode ter também por todo o corpo e até mesmo órgãos genitais. Hoje é um caso confirmado, essa pessoa está bem? Bem, está em isolamento domiciliar, na fase mais evoluída já da doença, na fase já de crostas, fase final e bem. São 2 casos suspeitos que você aguarda o resultado. Tem uma previsão para esse resultado chegar? Daqui uma semana, normalmente, nós já teremos os outros 2 resultados, Todos passam muito bem, tá, João? Monitorando mesmo a questão do isolamento, eles estão isolados dos demais membros da família. O ideal é que o isolamento dentro do seu domicílio seja de pelo menos 1 metro de distância dos demais moradores da mesma casa. De preferência, um quarto isolado, um quarto ventilado, um quarto arejado, um banheiro, se possível, privativo para o uso dessa pessoa. Quando não é possível, caprichar muito na higienização das superfícies, porque o contato recente de uma superfície, onde esse paciente colocou a mão, teve contato com as lesões, ou até mesmo saliva, porque é uma doença viral. Então é muito fácil essa contaminação, por isso a importância do isolamento. Bia, o isolamento, você falou, a gente tem aí a questão do isolamento do Covid, é igual? Quanto tempo isolado? Os cuidados são muito semelhantes. O que difere do Covid são as lesões de pele. Então, essas pessoas são orientadas a utilizar roupas de manga comprida, que consiga cobrir a superfície, porque o contato direto dessas lesões com outras pessoas ou com a superfície também contamina aí. É uma doença viral de fácil disseminação.
E os cuidados em relação ao domicílio são muito semelhantes à da Covid. Então, orienta-se o uso de máscara, a constante higienização das mãos, não compartilhar objetos. E o que muda é o tempo de isolamento, né, João? Se a Covid hoje ainda continua com um tempo de isolamento de 10 dias a partir do início dos sintomas, a varíola dos macacos, o tempo é maior. São normalmente em torno de 21 dias de isolamento. É aguardado a completa restauração da pele, a recuperação das lesões, para que só aí o paciente é liberado para suas atividades do dia a dia. Bia, como que é essa transmissão? Pelo aperto de mão, a gente está conversando aqui, existe algum risco? Existe por ser uma doença viral, então o contato que você tem com pessoas diferentes, o ideal é que seja então uma distância maior e, se possível, com o uso da máscara. Mas a maior preocupação da monkeypox ainda é o contato das lesões com outras pessoas. Então o contato íntimo tem uma forte relação com a contaminação, então durante a relação sexual mesmo, ou compartilhamento de objetos. Uma pessoa que tem qualquer tipo de lesão de pele e antecedendo essas lesões de pele teve sintomas gripais, procure ficar isolado, até mesmo das pessoas da sua família. Então, não ter esse relacionamento íntimo com outras pessoas, esse contato pele a pele com outras pessoas, para proteger as outras pessoas, né? Mia, você falou da questão da máscara. Podemos voltar novamente ao uso de máscara? A situação está muito controlada, João, e no país não temos hoje correlações de cidades que tiveram um aumento de casos e o retorno do uso de máscara. Mas a gente reforça, sim, a higienização dos ambientes, né, a constante higienização das mãos e a vigilância dos casos. Então, diante de qualquer suspeita, a primeira orientação, sintomas respiratórios, já procurar a ajuda médica. Nós ainda estamos realizando os testes da Covid, porque começa tudo com sintoma gripal. Não necessariamente os casos têm relatado sintomas gripais que antecedem, mas a principal suspeita é lesões disseminadas diferentes pelo corpo. É uma lesão maior, é muito parecida com aqueles furúnculos muitas vezes, ou até umas lesões que são mais arredondadas e são muito uniformes. Normalmente aparece mais do que uma lesão e elas são muito parecidas. O tempo de característica de evolução dessas lesões, elas são muito harmoniosas. Ela fica inicialmente fechada, depois ela tem uma lesão aberta. É nessa fase da lesão aberta que tem maior risco aí de contaminação e é o momento que a gente dá preferência para a coleta do material, dessa substância, desse exudato, para envio para o laboratório. E o tempo de isolamento ele é maior, então normalmente de 15 a 21 dias. O que nós estamos fazendo? Isola o paciente por determinado tempo, até chegar o resultado, confirmar se é ou não a monkeypox, como que está a evolução desse paciente, como que está essa lesão, para só depois liberá-lo do isolamento. Bia, o que muda? Muda alguma coisa no trabalho de vocês, no setor de saúde em Andradas, com essa confirmação desse caso, dos outros casos que estão aguardando resultados? É o monitoramento. Os casos suspeitos, nós tivemos contato com os casos suspeitos, o ambiente de trabalho em que eles estiveram nos últimos dias e nós estamos monitorando esses casos. O que aumenta é a vigilância, né? A vigilância do serviço de saúde. Todos os profissionais estão recebendo maiores orientações, são orientações que mudam o tempo todo, tá, João? Então, nós recebemos constantes atualizações dos protocolos vindo do Ministério da Saúde, vindo da nossa Regional de Saúde. E treinando esses profissionais para o rápido reconhecimento. Nós temos também um contato direto com os médicos da cidade, principalmente os dermatologistas, que estão nos ajudando também na vigilância desses casos. Alguns casos ainda se confundem, né? A varicela, a questão até da herpes, a herpes zoster, então aquelas bolhas iniciais. Então nós monitoramos todos esses casos, mas só notificamos e coletamos a amostra do que os que realmente se enquadram no quadro, né, muito típico da monkeypox. E sempre, na dúvida, nós fazemos uma vigilância a mais, né, com a intenção de proteger mesmo a população. Tratamento. O tratamento é para sintomas, então trata-se de uma doença viral, não tem uma medicação específica, as pessoas devem procurar o médico o quanto antes o serviço de saúde, mas não é uma urgência médica. Então a orientação é que procure um médico de sua confiança ou um médico da unidade básica de saúde ou da policlínica, alguém da sua confiança, mas não é uma urgência. Não precisa procurar à noite ou procurar no final de semana a Santa Casa, por exemplo.
Por quê? Porque são sintomas leves, o tratamento é para os sintomas, então para dor, para o incômodo, principalmente quando acomete mucosa, para coceira, vermelhidão, mas não é para curar a doença. Então, por isso que não há aquela necessidade urgente da procura por atendimento médico no hospital, por exemplo. Lá nós temos um número muito grande de pessoas também procurando por atendimento médico. Então, uma pessoa que procura com uma doença suspeita de monkeypox a Santa Casa, ela está colocando outras pessoas em risco, até desnecessariamente, e também colocando a sua saúde em risco, porque ela tem lesões pelo corpo. O risco de lá ter bactérias presentes até nos locais em que ele vai sentar e tocar é muito grande. Hoje, as complicações da monkeypox se relacionam muito às infecções bacterianas das lesões que foram causadas pelo vírus monkeypox. Então, o ideal é o isolamento imediato e a procura pelo atendimento médico o quanto antes, para também providenciarmos as amostras, as coletas, colocarmos as outras pessoas que têm o convívio com essa pessoa em segurança e monitorar os casos. Bia, falando de doença, a gente tem esse caso confirmado, mas ainda temos casos de Covid em Andradas. Sim, a Covid ainda encontra-se, né, em disseminação, mas com certeza num momento muito favorável. Ainda bem, né, João? Porque nós temos preocupação em relação à sobrecarga do serviço de saúde, né? Nós fechamos agora, nós estamos no mês de agosto, até ontem, dia 14, nós tivemos 62 casos confirmados. Então, uma média diária de 4 novos casos por dia. Nós fechamos o mês de julho em torno de 8, 9 casos por dia, né? Para quem chegou até 17, 18, então nós estamos com a situação da Covid sob controle. O que é importante orientar a população, tanto para o caso de monkeypox quanto Covid, que são doenças virais. Quem tem o sistema imunológico deficitário, doenças associadas, doenças autoimunes, doenças reumáticas, né, hipertensão, diabetes, patologias, comorbidades, que continuem redobrando o seu cuidado aí de saúde, até mesmo com o uso da máscara, redobrando a higienização das mãos, a limpeza dos ambientes, porque são as pessoas que correm mais risco de complicações. Bia, queria muito agradecer a sua participação hoje, seus esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, João. Conversamos hoje com Ana Beatriz Saceron, ela é gerente da Divisão de Vigilância em Saúde aqui em Andradas.